Vamos lá. Esse é o Canguru de Matemática de 2020, prova nível J. Vamos lá. Vamos resolver. A figura é formada por 10 quadros de lado 1 cm, então o lado desses quadradinhos é 1. Ligados lado a lado. Qual o perímetro da figura? Só apontar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Letra B. Quando os resultados das adições a seguir forem escritos em ordem crescente, qual soma estará no meio? Bom, esse daqui é o maior número, né? Número de 5 algarismos. Isso aqui vai dar 1239. Esse aqui vai dar 168, né? O número pequenininho. Esse aqui vai dar 300 e alguma coisa. 357. E aqui vai dar 2346. Então, esses dois aqui são os menores. Esse aqui é o maior. É... Então é esse aqui, né? 1000 e pouco. Letra D. Vou apagar aqui que ficou em cima desse enunciado aqui. Quem é a mãe da filha da mãe de Ana? Opa, peraí. Então aqui está a Ana. A mãe da Ana. A mãe da Ana. A filha. Agora essa filha daqui, ela pode ser a mãe da Ana ou pode ser uma tia da Ana, né? Só que a mãe dela é a avó da Ana. Então, é a avó da Ana. A mãe da filha da mãe da Ana. A mãe da mãe da Ana é a avó da Ana. Ela tem uma filha, mas a mãe dela é ela mesma. Então é a avó da Ana. Quando Cosme usa corretamente sua nova camisa, conforme mostrado à esquerda, as listas orientais formam 7 arcos fechados ao redor do corpo. Nessa manhã ele abotoou a camisa de forma errada. Quantos arcos fechados havia? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesta manhã ele abotoou sua camisa de modo errado, como mostrado à direita. Entendi essa pergunta. Quantos arcos fechados havia ao redor do corpo de Cosme hoje de manhã? Bom, imagino que por trás da camisa, este daqui vai ligar aqui, este vai ligar aqui. Então, na verdade, não tem nenhum, né? Porque se esses arcos estão ligados atrás, ele vai ficar tipo uma mola assim aberta. Eu diria que é zero, se eu entendi bem essa pergunta. Não sei se eu entendi. Nas adições iniciadas ao lado, cada letra representa um algarismo. Esses algarismos são usados para formar números de dois algarismos. Os dois números à esquerda somam 79. Qual é a soma dos quatro à direita? Bom, se esses dois somam 69, AB mais CD. Então, esses aqui vão somar 79 também. Hum. Então, na verdade, a gente precisa descobrir agora AD mais CB. A gente só está trocando aqui as letras, né? A gente continua com A e A aqui e D e B aqui. Então, é a mesma coisa, né? 79 também. Então, essa soma vai dar o dobro de 79, 158. Por que que isso acontece? Porque a gente faz as contas que é separando por algarismo, né? Primeiro a gente faz D mais B. Quanto é que D mais B? Dá 9. E pode ir ou pode não ir alguma coisa, mas é a mesma coisa aqui. Ó, dá 9.
Pode ir ou pode não ir alguma coisa, mas quando você pega essa coisa e soma com AC, vai dar 7. Esse aqui vai dar 7 também. Quando a gente armar a conta, a gente vai ver que é o mesmo resultado. Então, 79 mais 79, 158. A soma de quatro números inteiros consecutivos é 2. Como é que quatro inteiros consecutivos somam 2? Só pode estar falando de números negativos, né? Então, para ser quatro números, aqui está o zero, 1, 2, menos 1, 1 e 2. Só podem ser esses quatro números aqui, né? Somados, eles dão 2. Qual o menor desses números? Os números 2020 e 1717 são ambos formados com dois números repetidos de dois algarismos. Quantos anos depois de 2020 isso acontecerá novamente? Bom, 2020. Quando que isso vai acontecer novamente? Para isso acontecer novamente, isso aqui vai ter que mudar. Se a gente está querendo saber qual é o primeiro ano onde isso vai acontecer, vai ser no 21, 21, né? Então, quantos anos depois de 2020? 101 anos. Letra B. Maria tem 10 pedaços de papel, alguns são quadrados e os demais são triângulos. 10 pedaços de papel. Ela não fala quantos são quadrados e quantos triângulos. Ela corta 3 quadrados ao longo das suas diagonais. Ou seja, ela pega 3 quadrados e corta eles ao longo das diagonais. Ou seja, ela conta então o número total de vértices dos 13 pedaços que tem agora e obtém 42. Quantos triângulos ela tinha antes de fazer os cortes? Então vamos ver. Ela tem mais outras 7 formas que a gente ainda não sabe se são triângulos ou quadrados. Depois de cortar isso daqui, ela vai ter 6 triângulos, e esses triângulos eles têm, cada um tem 3 vértices, 6 vezes 3, 18 vértices. E ela contou um total de 42 vértices. Se ela contou 42, 42 menos 18 vai dar 24, não é? 24 vértices. Então, esses 24 vértices são os vértices dessas 7 formas aqui. Hum, como é que a gente faz para descobrir? Cada forma tem ou 3 ou 4 vértices. Vamos pegar o mínimo. O mínimo de vértices aqui seriam se os 7 fossem triângulos. 7 triângulos, eles teriam 21 vértices. E se a gente tivesse 7 quadrados, a gente teria 28 vértices. Então, para ter 24 vértices, eu tenho que pegar 3 triângulos desses aqui, desses 7, e transformar em quadrados, porque cada um vai ganhar um vértice e esse 21 vai para 24. Então, nós temos um total de 4 triângulos mais 3 quadrados. Certo? 4 triângulos, nós vamos ter 12 vértices. E 3 quadrados, também 12 vértices. 12 mais 12, 24. Se a gente soma com os 18 vértices aqui desses triângulos que ela cortou, 42 vértices. Então, antes de recortar, ela tinha 4 triângulos. É isso que ele pergunta, né? Quantos triângulos ela tinha antes de fazer os cortes? Vamos lá. Martinho fez uma pipa com 6 pedaços de uma tira fina de bambu. 6 pedaços de uma tira fina de bambu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, essas 6 varetas aqui, né? Dois pedaços de comprimento, 120 centímetros, foram usados para as diagonais. Ou seja, este daqui e este daqui, não é?
Os outros 4 pedaços foram usados para conectar os pontos médios do lado da pipa. Então, esses daqui são pontos médios, que foram conectados com os outros, conforme a figura. Qual era o comprimento da tira de bambu antes dos cortes? Então ele quer saber o comprimento total. Vamos lá. A gente tem a pipa aqui. Esta medida aqui é 120. Esta medida aqui é 80. E agora pegamos os pontos médios. Se você pega o ponto médio, se a gente pega uma paralela aqui, faz uma projeção do ponto médio, uma projeção aqui, aqui, aqui e desse ponto médio. Este lado aqui é igual a este e esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, este ladinho aqui vai ter metade de 120 e esse aqui vai ter metade de 120. Então, cada um desses vai ter 60. E um raciocínio análogo, mesma coisa para esses dois ladinhos aqui. Cada um deles vai ter 40. Então, quanto que ele tinha de bambu ao todo? 2 vezes 40, mais 2 vezes 60, mais 80, mais 120. Quanto é que vai dar isso? 2 vezes 60, 120, mais 80, 200, mais 200, 400. Letra C, 400 centímetros. 4 pontos foram marcados numa rede de quadrados de lado 1. Aqui os 4 pontos e os lados desses quadradinhos são 1. Das possíveis regiões triangulares que podem ser obtidas com o vértice em 3 desses pontos, uma tem a menor área. Qual é essa área? Bom, talvez a gente tenha. A gente teria que fazer um triângulo fino, né? Talvez este aqui. Qual é a área desse triângulo? 1 vezes 3 sobre 2, ou seja, 3 meios. Seria a área desse triangulinho aqui. Agora tem um outro também, tem uma área bem fininha, que é esse aqui, ligando esse aqui também. Qual é a área desse triângulo? Base que é 1, altura que é 1 sobre 2, é 1 meio. Então, já é uma área menorzinha desse aqui. Eu acho que não dá para fazer menor que meio, porque a base nunca vai ser menor que 1. E a altura também não vai ser menor que 1. Eu vou ter que ligar esse ponto em algum deles aqui, ou esse aqui. Tentamos os dois menores. Vai ser meio, não vai ter outro. É impossível fazer com área menor que meio. Além disso, é a menor das respostas aqui. Então, 1 meio. Ok. Helena passará 18 dias consecutivos na casa da sua avó. Sua avó lê a história para ela nas terças-feiras, nos sábados e nos domingos. Dias da história. Tá, então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a avó dela conta a história nas terças-feiras, sábados e nos domingos, que elas chamam de dias de história. Como a Helena gosta muito das leituras, em que dia ela deve chegar para garantir o maior número possível de dias de história? Ela vai passar 18 dias consecutivos. Bom, desses 18 dias, 14 dias vão ser 2 semanas inteiras. Não importa onde começa, não importa onde termina. 14 dias consecutivos são 2 dias de cada. Então, esses 14 dias não vão alterar. Agora, 4 dias que sobram, seria bom ela usar a partir daqui, a partir de sexta. Ela pegaria o final de semana, sexta e sábado, e ainda chegaria na terça-feira. Então, ela poderia chegar. Que dia ela deve chegar para garantir uma. Então, ela poderia chegar nesse sábado aqui, que ela passaria esses 4 dias depois mais 2 semanas. Ou ela poderia chegar
Não, ela teria que chegar exatamente aqui no sábado. Né? Sábado. Assumindo que a avó dela conta a história de noite, né? Lê a história para nas terças, sábados e domingos, eles chamam de dia de história. Então sábado. Os números inteiros ABCD satisfazem a igualdade AB igual a 2CD. Qual dos números a seguir não pode ser o produto ABCD? Então, AB igual a 2 é o dobro do CD. O produto ABCD. Vamos substituir então o produto ABCD. ABCD, ele é igual. AB é igual a 2CD, então ele é igual a 2CD vezes CD, que é igual a 2CD ao quadrado. Qual dos números a seguir não pode ser o produto ABCD? Então, o produto ABCD, ele é duas vezes, ele é o dobro de um quadrado perfeito. Então, vamos lá. 50 é o dobro de um quadrado perfeito. Ok. 200 é um dobro, 100 não é um dobro do quadrado perfeito. Ah, então não pode. CD ao quadrado, se AB e CD são inteiros, CD ao quadrado nunca vai poder ser 50. Então é o letra B. Vamos só conferir aqui as outras. Aqui é 225, a metade, né? É a quadrado perfeito, 15 ao quadrado. E aqui a metade é 400, que é 20 ao quadrado. Então é essa daqui mesmo. Só substituir aqui, troca AB por CD, você vai ver que esse número é duas vezes alguma coisa elevado ao quadrado. E não pode ser o 100. O caminho mais curto de A-Town para C-Town passa por B-Town. Vamos lá. Então, o caminho mais curto, né? B-Town, C-Town. O caminho mais curto passa por B-Town. Indo por essa estrada de A-Town para C-Town, encontramos primeiramente as placas indicativas ao lado esquerdo da estrada. Mais adiante, encontramos as placas indicativas ao lado direito da estrada. Então vamos lá, em algum lugar a gente encontrou essa plaquinha daqui. Então ela dizia, vamos marcar aqui. Digamos que a placa estivesse aqui. Ela dizia aqui que tem 3 quilômetros, B-Town tem 1 quilômetro e C-Town, isso aqui tudo, 9 quilômetros, que a gente pode escrever de outra forma aqui. A gente pode colocar 8 quilômetros aqui. Então, na volta que tinha essa estrada aqui. A-Town, 6 quilômetros para lá. E C-Town, 6 quilômetros, então essa outra placa ficava exatamente aqui. Onde aqui é 2 e aqui é 6. Ou seja, 2 mais 1 mais 3, 6 quilômetros para lá e 2 quilômetros para cá. Então, B-Town fica a 2 quilômetros dessa segunda placa. 2 quilômetros. Um triângulo isósceles tem um lado de 20 centímetros. Um lado, será que é o lado? Sobre os outros dois lados, sabemos que um tem comprimento igual a 2 quintos do comprimento do outro. Então tá. Temos um triângulo isósceles, onde dois lados são iguais. Um dos lados tem 20 centímetros. E o outro é 2. Sobre os dois outros lados, sabemos que um tem comprimento igual a 2 quintos do outro. Então, esses dois lados são diferentes. Então, o lado de 20 centímetros não pode ser esse daqui, porque os outros dois são diferentes. Então, este lado aqui é 20 centímetros, este lado aqui é 20 centímetros. Então, sobre os dois outros lados, um tem comprimento igual a 2 quintos do outro. Agora, esse daqui pode ter 2 quintos do comprimento desse aqui. No caso, teria 8. Ou esse aqui poderia ser 2 quintos desse outro aqui. No caso, esse aqui seria 50.
Só que não pode ser 50, né? Não posso ter um triângulo de um lado 50 e dois lados 20, porque senão eles não vão fechar um triângulo. Então o 50 está errado, então não pode. Então é 8. Qual é o perímetro desse triângulo? 48. Letra B. Ok. Vamos lá. Número 15. Toninho quer numerar as 9 casas da figura, de modo que a soma dos três números de cada diâmetro seja 13. Tá? E a soma dos 8 números na circunferência seja 40. Toninho deve escrever qual número na casa central. Ele pode escrever qualquer número, inclusive ele não fala nada, né? Ele pode repetir números. Hum, tá, tudo bem. Então, este aqui, a soma tem que ser 13, este aqui ser 13, este 13 e este 13. Então a gente faz o seguinte, a gente pega aqui todos esses quadradinhos, vamos chamar ele de 8 quadrados. Os 8 quadrados juntos, mais uma, duas, três, quatro. 4 vezes o x. Vamos dizer que esse daqui, o x, é o númerozinho que está no centro. Mais 4 vezes x, ele vai ser igual a quanto? 4 vezes 13. Porque cada um desses aqui tem que somar 13. Certo? Certo. Então, e a soma dos 8 números na circunferência é 40. Então, esses 8 quadrados, que eu chamei, esses 8 números aqui em volta do círculo, ele é igual a 40. Então, ele pede para a gente encontrar o x. Bom, desse jeito aqui ficou fácil. 40 mais 4x é igual a 4 vezes 13. Cortamos 4 com 4 com 4. X é igual a 13 menos 10. X é igual a 3. Letra A. Escrever o número 3. Vamos lá. Marta escreveu um sinal de vezes entre o segundo e o terceiro algarismos dos números 2020. E observou que a multiplicação resulta em um quadrado perfeito. Obviamente, estamos multiplicando dois números iguais. Quantos números entre 2010 e 2099, incluído 2020, têm essa mesma propriedade? Bom, precisamos de um número que, quando dividir ao meio e você multiplica, vai dar um quadrado perfeito. Então, vamos lá. Quais os números entre 2010 e 2099? Bom, o primeiro número que ela vai multiplicar, obviamente, é o 20, que ele não vai mudar. Mas esse daqui, ele vai de 10 até 99. Ele quer saber quantos que vão ser quadrados perfeitos. Para o número ser quadrado perfeito, a gente pega a fatoração dele em números primos e ele precisa ser. Esses números precisam. Precisa ter uma quantidade par de cada fator primo. Então, se a gente fatorar o 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. Aqui a gente já tem um parzinho de fatores primos. Então a gente pode até esquecer eles. A gente precisa de A gente precisa encontrar aqui números que multiplicados por 5 vão dar um quadrado perfeito. Então, esses números aqui precisam ter um único fator, exatamente um fator primo 5. Não pode ser o 5, porque o 5 é menor que 10, né? Ele começa no 10. Então tem que ser o 5 vezes um outro quadrado perfeito. Quais são os quadrados perfeitos que a gente pode colocar? 2 vezes 2, 3 vezes 3. Vamos botar o quadrado perfeito logo, 4.
9. 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 9 vai dar 45. 16. 5 vezes 16, que já vai dar 80. Já está chegando próximo. E o próximo, que é 25, já vai dar 125. Já estourou. O último número que a gente tem é o 99. Quantos números em 2010, incluindo 2020? Então, 2020, 2045 e 2080. São os únicos, né? Vamos só rever aqui o raciocínio. Esse número vai precisar ter um fator 5. Por quê? Para formar parzinho com esse aqui, quando a gente multiplicar. E ele tem que estar multiplicado por um quadrado perfeito, porque aqui a gente já tem parzinho de 2, um parzinho de 5, então vai ter que ter parzinho de alguma outra coisa aqui. Então vai ter que ser um 5 vezes um quadrado perfeito. É isso mesmo. 22, 25. A gente tem 3 números, incluindo 2020, né? 2020, 2045, 2080. Ok. Letra C. 2 quadrados. Deixa eu apagar aqui. Um pouquinho de espaço para desenhar. 2 quadrados de tamanhos diferentes são desenhados no interior de um triângulo equilátero. Esse triângulo aqui é equilátero. Nossa, esses quadrados são desenhados de uma forma esquisita. Um dos lados desses quadrados cai sobre o lado do triângulo. Este aqui. Conforme a figura. Qual é a medida do ângulo assinalado com pontos de interrogação? Bom, se esse triângulo é equilátero, esse ângulo aqui em cima é 60. Depois a gente tem um quadrado aqui, onde esse ângulo aqui é 90. Depois a gente tem um outro quadrado que faz um ângulo que a gente não sabe qual é. E este ângulo aqui é 70. Bom, basta a gente considerar. Isso aqui tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados. Isso aqui é um pentágono. É só a gente ver a soma dos ângulos internos de um pentágono. A gente sabe que este ângulo aqui é 3 vezes 90, é 270 graus, né? Então vamos lá. Soma dos lados, soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, de um quadrado é 360 e de um pentágono vai ser 540. A soma dos ângulos de um pentágono, certo? Então, 540. 270 já é metade dele. Então vamos tirar 540 menos 270, já vai dar 270. Menos 70 vai dar 200. Menos 60 vai dar 140. Menos 90 vai dar 50. Então, para somar 540, esse ângulozinho tem que ser 50 graus. Tem essa opção aqui? Tem. 50 graus. Com seu carro, Luca começou uma viagem de 520 quilômetros com 14 litros de gasolina no tanque. Bom, bem otimista ele, né? Começar com um tanque vazio assim. Seu carro faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então tá, depois de andar 55 quilômetros, ele vê uma placa mostrando a distância a 5 postos de gasolina ao longo da estrada. 35, 45, 55, 75, 95. A capacidade do tanque é de 40 litros e Lucas quer parar para abastecer somente uma vez. A que distância está o posto de gasolina no qual ele deve parar? Então vamos lá. Ele quer andar um total de. Vamos dizer que ele está andando da esquerda para a direita. Ele quer andar 520 quilômetros. Para andar 520 quilômetros, ele precisa de 52 litros. Por quê? Porque ele faz 10 quilômetros por litro.
e ele tem 14 litros. Então ele pode andar com esses 14 litros um máximo de 140 quilômetros. Se ele andar 140 quilômetros, quanto que vai faltar para ele chegar no destino dele? 520 menos 140, que vai dar 380. Deixa eu ver se está certo essa conta. Tá, 380. Então ele precisa de mais 38 litros aqui. Então tá. Então vamos lá. Depois de andar 55 quilômetros, então ele está aqui. Andou 55 quilômetros. 5 pontos de gasolina. Ou seja, 35 quilômetros, 55 mais 35 vai dar 90. Então esse daqui vai estar 90 quilômetros. Vamos desenhar embaixo? Vamos escrever aqui já a distância relativa a essa daqui, para a gente não perder os 140 aqui. Então esse aqui está 90 quilômetros. O posto seguinte está 55 mais 45 está 100. O outro está 75 mais 55, 130. E o outro vai estar 55 mais 95, 150. Então esse último aqui, esse de 95 quilômetros, não pode, porque ele não tem gasolina para chegar até lá. Agora, desses outros, então, ele tem gasolina para chegar. Então, ele tem que ir até o mais longe, né? Que é esse 130. Porque se ele for até esse aqui de 100, digamos que ele vai até 100, vai faltar ainda 420 quilômetros. Ele andou 100, parou no posto de gasolina, vão faltar 420 quilômetros. Ele precisa de 42 e ele não tem, ele só tem um tanque de 40. Então tem que ser nesse aqui. Este aqui, 75. Letra D. Seja 17x mais 51y igual a 102. Qual é o valor de 9x mais 27y? Determinado. Vamos ver. Bom, a gente teria que transformar essa equação nessa equação daqui. E que a gente, observando aqui, a gente vê que 51 é o triplo de 17 e 27 é o triplo de 9. Aí fica fácil. Então a gente divide essa equação por 17 dos dois lados. 17x mais 51y divididos por 17 é igual a 102 divididos por 17. Esse 17 vai cancelar com esse, com esse, com esse, e aqui vai ficar 3. E aí basta a gente multiplicar por 9. 9 vezes... Quanto é que é 9 vezes x mais 3y? Vai ser exatamente isso aqui. 9x mais 27y. Igual a isso aqui vezes 9. Então a resposta é isso aqui. 102 dividido por 17 vezes 9. 102 dá para dividir por 17? Dá, né? Porque 102 é o dobro de 51. Então vai dar 6. 102 dividido por 17 vai dar 6 vezes 9 é igual a 54. Letra A. Ok. O vitral quadrado mostrado ao lado tem 81 decímetros quadrados. Tá, se ele tem 81 decímetros quadrados, esse lado aqui, tá desenhando, ele tem 9 decímetros. É composto de 6 triângulos de áreas iguais. Tá. Uma mosca está pousada exatamente no ponto onde esses 6 triângulos se tocam. A que distância a mosca está da base inferior do vitral? Ok. Então esse aqui a gente faz por áreas, né? Esse aqui é bem simples, na verdade. Se a gente tem a ideia certa. A gente traça uma horizontal aqui.
Quanto é que é a área deste triângulo aqui? A área da base. O que a gente quer descobrir é essa altura aqui, não é? Vamos chamar essa altura de H. Então, qual é a área desse triângulo aqui? Essa base daqui vezes a altura sobre 2. A altura é esse H. Só que repare que esse H também é a altura desse outro triângulo aqui. E se a área deles são iguais, essa aqui tem que ser a mesma base também. Porque a área desse triângulo cinza aqui também é base vezes a altura sobre 2. Então, isto daqui está no ponto médio. Essa base daqui, traçar de novo essa altura aqui. Este ponto aqui é o ponto médio do lado. E qual é a área desse triângulo aqui? Ele vai ser igual a essa alturinha daqui. Quanto é que é essa alturinha daqui? É 9 menos h, certo? Porque a soma das duas alturas, da altura para baixo e da altura para cima, tem que dar 9, que é o lado desse quadrado aqui. E qual é essa base daqui? É igual a 2 vezes esse bzinho que a gente colocou embaixo, porque é um quadrado e os lados são iguais. Então, a nossa equação fica 2b vezes 9 menos h sobre 2, que é a área desse triângulozinho, é igual à área desse outro triângulozinho aqui, que é igual a base vezes altura sobre 2. E aí, magicamente, as coisas se cancelam aqui. A gente consegue cancelar esse b com esse b. Então, agora ficou fácil. Ficou 2 vezes 9 dá 18, menos 2h é igual a h. 3h igual a 18, h igual a 6. 6 decímetros. Os algarismos de 1 a 9 são escolhidos ao acaso para formar um número de 9 algarismos. Bom, eu estou assumindo aqui que não podem ser repetidos, né? Qual é a probabilidade de que esse número seja divisível por... Não, então não. Então eles podem se repetir sim. Ou não. Será que eles não podem se repetir? São escolhidos ao acaso para formar um número de 9 algarismos. Não está claro ainda pelo enunciado se eles podem se repetir ou não. Vamos assumir que eles não podem se repetir, porque são 9 algarismos aqui, né? Então vamos assumir que ele não quer repetir. Qual a probabilidade de que esse número seja divisível por 18? Vamos primeiro somar esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quanto é que dá a soma desses números? 9 mais 9, 3, 4, 5. 5 vezes 9, 45. Essa soma aqui dá 45. 45 é divisível por 9. Para um número ser divisível por 18, ele precisa ser divisível por 9 e precisa ser divisível por 2. Não importa a ordem que eu coloque esses algarismos, esse número vai ser divisível por 9, porque eu posso mudar a ordem deles, mas a soma dos algarismos sempre vai ser divisível por 9. Então, esse número... então, na verdade, eu quero a probabilidade de que o último algarismo seja par. Então, quantos algarismos pares eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de eu ter um algarismo par aqui no final é 4 nonos. Tudo. Bom, nós temos essa opção aqui, 4 números. Então, eu vou assumir que ele não está repetindo números aqui. Que ele quis dizer que esses números são simplesmente permutados, né? São baralhados. Então, vai ser 4 números. Uma lebre e uma tartaruga apostam uma corrida de 5 quilômetros ao longo de uma reta. Então, temos uma reta, 5 quilômetros. A lebre é 5 vezes mais rápida que a tartaruga, mas ela começou mal a corrida, pois foi numa direção perpendicular à linha da corrida. Então, a lebre começou a correr numa direção perpendicular.
Depois de um tempo, ao perceber seu erro, mudou a sua direção diretamente para o ponto de chegada. Então, ela mudou a direção para cá. Vamos cortar aqui só para ficar um triângulo certinho. Então tá. Chegou então no mesmo momento que chegava a tartaruga. Qual é a distância entre o ponto em que a lebre mudou a sua direção e o ponto de chegada? Então a lebre mudou a direção neste ponto aqui e aqui é o ponto de chegada. Então, na verdade, ele quer saber, isso aqui é um triângulo retângulo, ele quer saber qual é o valor dessa hipotenusa aqui, que a gente vai chamar de x. Este ladinho aqui é vamos chamar de L. Então vamos lá. Se a tartaruga percorreu 5 quilômetros e a lebre corre 5 vezes mais rápido que a tartaruga, a lebre percorreu 25 quilômetros. Então, L mais x é igual a 25 quilômetros. Então vamos fazer o seguinte. A gente já vai escrever esse lado L como sendo 25 menos x. Só para não ter duas variáveis aqui. Então, qual é a hipotenusa x? Vamos lá. Aqui é só fazer um Pitágoras, né? 5 ao quadrado mais 25 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. 25 mais 25 ao quadrado menos 50x mais x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Corta x ao quadrado por x ao quadrado. 50x é igual a 25 mais 25 ao quadrado. 25 mais 25 ao quadrado, a gente bota 25 em evidência, vai ficar 1 mais 25. Vamos cortar aqui logo. A gente corta esse 50 aqui, fica 2 e corta esse 25. 2x é igual a 26, x é igual a 13. Temos 13 aqui, letra C. Dois retângulos idênticos com lados de 3 e 9 centímetros se sobrepõem. Então, esse lado é 3, esse lado é 3, este é 3, este é 3. E esse lado comprido aqui dos retângulos é igual a 9. Qual é a área da região de sobreposição? Bom, se os retângulos são exatamente iguais, por simetria, a gente pode dizer que esses pontos aqui... Não, na verdade, eles não vão ser os pontos médios. A gente vai ter que descobrir de alguma outra forma. Qual é essa área? Vamos ver o seguinte. A gente precisaria descobrir esta base daqui, não é? Aqui é um ângulo de 90 graus. Será que a gente consegue descobrir por Pitágoras? Então tá, por simetria, a gente sabe que essa hipotenusa é igual a essa daqui. Então, este cateto daqui, então vamos chamar essa hipotenusa de B. Então, este cateto daqui vai ser 9 menos B. Esse cateto aqui. E aqui é 3, então, de novo, vai ficar bem parecido com o anterior, né? Só a gente fazer um Pitágoras. Vamos lá. Pitágoras, B ao quadrado é igual a 9 menos B ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 81 menos 18b mais b ao quadrado mais 9. Vamos lá, vamos ver se eu não errei aqui. O 9 ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo,
gente corta esse B com esse B, joga o 18B para lá, então fica 18B é igual a 81 mais 9, que é 90. Então, B é igual a 5. Se esse B aqui é igual a 5, para calcular a área de um paralelogramo, é base vezes altura. Se a base é 5 e a altura é 3, a área vai ser igual a 3 vezes 5, 15. 15 o que? Centímetros quadrados. Letra D, 15 centímetros quadrados. Vamos lá. Sobre uma mesa há alguns quadrados e alguns triângulos. Algumas figuras são azuis e as demais triângulos e as demais são vermelhas. Então, ele não diz nada. Então pode ter quadrados azuis e vermelhos, triângulos azuis e vermelhos. Algumas são grandes e as restantes são pequenas. Sabemos que os dois fatos a seguir são verdadeiros. Se uma figura é grande, então é um quadrado. Se uma figura é azul, então é um triângulo. Então vamos ver. Elas podem ser quadrados, triângulos, azuis, vermelhas, grandes e pequenas. A gente tem 8 possibilidades, né? Quadrado, 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 triângulo, 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 triângulo. Azul, azul, vermelha, vermelha, azul, azul, vermelha, vermelha. E pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande. São todas as combinações aqui, tá? Então vamos lá. Se uma figura é grande, então é um quadrado. Então descobrimos o quê? Não temos triângulos grandes. Essas duas possibilidades aqui não podem acontecer. Se uma figura é azul, então é um triângulo. Então nós não podemos ter quadrados azuis, que são essas aqui. Ou seja, continuamos com 4 possibilidades. Vamos apagar essas aqui para a gente enxergar melhor. Então a gente só pode ter quadrados vermelhos, pequenos ou grandes, e triângulos pequenos, azuis ou vermelhos. Então vamos lá. Todas as figuras vermelhas são quadradas. Não, nós temos aqui triângulos vermelhos. Então essa aqui é falsa. Todas as figuras. Vamos riscar aqui. Todas as figuras pequenas são azuis. Não, temos azuis pequenas. Temos aqui, por exemplo, quadrados pequenos vermelhos. Todas as figuras azuis são pequenas. Sim, todas as figuras azuis são pequenas. Eu só tenho uma possibilidade de figura azul, que é um triângulo pequeno. Então essa daqui é verdadeira. Todos os quadrados são grandes. Não, temos aqui um quadradinho pequeno. E todos os triângulos são azuis. Não, temos triângulo vermelho. Então é a letra E. Não está certinho. Vamos lá. Júlia numerou de 1 a 5 os vértices de uma pirâmide de base quadrada. Em seguida, ela calculou a soma dos números escritos nos vértices de cada face. 4 dessas somas são 7, 8, 9 e 10. Qual é a soma dos números escritos nos vértices da quinta face? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem aqui uma face com 7, 8, 9 e 10. Reparem o seguinte, nós temos uma face com 4 vértices, que é a face de baixo, da base dessa pirâmide. E as outras faces todas têm 3 vértices. Então vamos lá. O que a gente pode pensar nesse problema? 7, 8, 9 e 10. Esses são números grandes, né? Talvez a gente visse as possibilidades. Se eu quiser escrever o 7 como uma soma, vamos tentar escrever eles como uma soma de 3 números daqui. Como é que eu posso escrever o 7 como a soma de 3 números? 5 eu não posso usar, porque eu teria que ter
5 mais 1 e não posso repetir. 4 mais 3 eu não posso. 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2 mais 1. Alguma outra forma? Se eu não usar o 5 nem o 4, só podem somar 6. Então, eu só tenho uma maneira de escrever o 7 como uma soma de 3 números. Eu consigo escrever o 7 como uma soma de 4 números aqui? Não, né? Porque se eu pegar 4 números, o mínimo que eu consigo somar é 10. Ah, olha só. Então eu sei que esse daqui, 3 vértices, 3 vértices e 3 vértices. Eu não consigo somar um número menor do que 10 com 4 vértices desse. Então vamos lá. O 7 é 4 mais 2 mais 1. O 8, como é que a gente soma o 8? A gente pode somar 5 mais 2 mais 1. Se eu usar o 5, eu vou ter que usar o 1 e o 2. O 4, eu teria que somar o 3 e o 1. Pode ser. 4 mais 3 mais 1. Uma outra possibilidade para o número 8. E só, né? Só tem essas duas possibilidades, usando o 5 ou usando o 4. Para somar o número 9, eu tenho 5 mais 3 mais 1. 5 mais 3 mais 1. 5 eu não posso somar o 4. Não posso somar o 2. Então, e aqui eu posso ter 4 mais 3 mais 2. São as duas únicas possibilidades que eu tenho para somar o número 9. E o número 10 eu consigo somar com 4. 1, 2, 3, 4. Eu consigo outra forma de somar o número 10? Com três números? 5 mais 4 mais 1. Consigo. 5 mais 3 mais 2. Consigo de outra forma. Se eu não usar o 5, eu não consigo, né? 4 mais 3 mais 2 vai dar 9. Então, temos um enigma aqui. A gente teria que descobrir qual é o número que está aqui em cima. Teria que ser um número comum a todas as faces de três vértices. Ou seja, aqui não pode ser nem o 3 nem o 5 aqui em cima. Aqui a gente só tem possibilidades 1, 2, 4. Por quê? Quem diz isso para a gente é o 7. 7 é uma face de três vértices. E um deles tem que ser 1, 2 e 4. Agora, a gente não sabe ainda quem é, se é o 1, o 2 ou o 4. Isso significa que o 3 e o 5 estão na base. E agora? Como que a gente pode... Digamos, talvez a gente tenha que fazer agora possibilidades. A gente tem três possibilidades só para esse vértice aqui em cima. Então vamos lá. Vamos dizer que a gente colocou o número 1 aqui. Ah, peraí. Tem uma outra coisa interessante. Vamos reparar uma coisa aqui. Se esse vértice daqui a gente já descobriu que é 1, 2 ou 4, repare que 1, 2 ou 4 eles estão aqui. Então a gente não pode ter 1, 2 e 4 aqui nessa base aqui, para formar o número 10. Então isso daqui não vai acontecer. Porque ou 1, ou 2 ou 4 vai estar aqui em cima. Então não pode. Então, na verdade, esse 10 aqui é de três vértices também. Então agora a coisa ficou bem mais simples. Então a gente sabe que a quinta face é a face de quatro vértices. Já descobrimos isso. Tanto que os números aqui são maiores. Então vamos lá. Agora é só a gente descobrir qual é o
vértice que fica aqui em cima. Vamos lá. Pode ser o número 1, né? Todos eles têm alguma... Se for o número 1 aqui em cima, vamos assumir que é o número 1. Então, de um lado a gente vai ter o 4 e 2. 4 e 2. Esse aqui só tem uma combinação com 1. Então, os outros vão ser 5 e 3. Esse daqui... Então, na verdade, o 5 e 3 não vão poder estar assim. Eles vão ter que estar ao contrário. Porque senão eu não consigo fazer esse número daqui. 4 e 3. Esse aqui vai ter que ser o 3. E esse aqui vai ter que ser o 5. Só que aí a gente não vai conseguir fazer o 10, que o 10 é o 5, o 4 e 1. Então o 5 e o 4 teriam que estar juntos. Para a gente fazer o 10, o 5 teria que estar aqui. E esse aqui teria que ser o 3. Mas aí a gente não consegue esse outro daqui, porque é 1, 2 e 5. O 2 está longe do 5 e o 3 está longe do 4. Então, volta tudo, não é o número 1 lá em cima. Vamos assumir que é o número 2 lá em cima. Então, um dos lados vai ter que ter o 4 e o 1, para ser esse primeiro aqui. Esse daqui vai ter que ter o 5 e o 1, então o 5 vai ter que ser esse aqui. Esse daqui vai ter que ter o 4 e o 3, que é esse aqui. E esse aqui vai ter que ter o 3 e o 5, que é esse outro aqui. Então bate, então pode ser. Conseguimos uma configuração onde todas essas faces de 3 vértices aqui que a gente consegue somar, 7, 8, 9, 10. Essa daqui da frente soma 7, essa aqui da direita vai somar 1 mais 2 mais 5 vai somar 8, a de trás vai somar 10 e essa do ladinho aqui vai somar 9. Então, essa base aqui vai somar quanto? 1 mais 3 mais 4, 8, 5, 13. Vai somar 13. Agora, peraí, só por desencargo de consciência, vamos tentar colocar o número 4 aqui em cima. Então, um teria que ser o 2, outro teria que ser o 1. A gente teria que usar esse, então o 3 tem que estar do lado do 1, para a gente botar essa face 8. Então o 3 tem que estar do lado do 2, não está, já está na diagonal. Então o 4 também não é. Então é o 8 mesmo. 13. Letra C. Probleminha já estão levando mais tempo para resolver, né? Vamos lá. Um cubo é formado por 64 cubinhos iguais. Tá, então a gente tem um cubo formado por vários cubinhos iguais. 64. A raiz cúbica de 64 vai dar 4. Então a gente já pode até desenhar ele mais bonitinho aqui, né? Ele vai ter assim, essa configuração. Três faces desse cubo grande serão pintadas. Qual é a maior quantidade possível de cubinhos que terão exatamente uma face pintada? Vamos lá. Então, para a gente pintar um cubo, quantas opções a gente tem? A gente pode pintar três faces assim, uma colada na outra, ou então a gente pode pintar Se a gente não pintar as três assim, a gente vai ter que pintar duas faces opostas. Então a gente pinta essa daqui, a gente vai pintar a face aqui atrás e, tanto faz, uma dessas outras aqui. Então, topologicamente falando, a gente tem duas formas de pintar esse cubo. Tá, agora quantos cubinhos vão ter as faces pintadas? Vamos pegar nessa primeira forma daqui. Nós temos... Vai dar para enxergar direito aqui.
Esses cubinhos aqui vão ter duas faces pintadas. Então eles não contam. Então em cada uma dessas três faces a gente vai ter 9 cubinhos com uma face pintada só. Então aqui vai dar 27. 27 nesta primeira opção aqui. Então já temos uma opção aqui. Então vamos despintar esse cubo aqui. 27 a gente já tem nesse primeiro. Agora nesse outro caso aqui, onde a gente vai pintar essa face toda, a face de trás toda e a de cima toda. Esses cubinhos aqui e esses dessa última fileira vão ter duas faces pintadas. Quantos que vão ter uma face só? Nessa daqui 12, na face de trás mais 12 e aqui em cima a gente vai ter duas fileiras de 4, a gente vai ter 8. Dá um total de 32. Ah, então, ó, qual a maior quantidade possível? 30, conseguimos 32. Melhor do que aquela primeira de 27. Então, 32 cubinhos. Ana quer escrever um número inteiro em cada uma das casas do quadriculado ao lado. Tá, já tem um monte de casinhas com números inteiros. De modo que a soma dos 4 números de cada linha e dos 4 números de cada coluna sejam iguais. Ela já escreveu alguns números conforme mostrado. Qual ela deve escrever na casa cinza? Vamos lá. As linhas e as colunas têm que somar a mesma coisa. Linhas e colunas, né? Então vamos lá. Nessa primeira coluna aqui a gente já tem quanto? Vamos anotar quanto que a gente já tem em cada linha e cada coluna. Aqui a gente já tem 15. Aqui a gente já tem quanto? Aqui a gente já tem 15 também. Então a gente já sabe que esses dois aqui são iguais. Iguais. Vamos pegar as que a gente já tem 3. Aqui a gente já tem 10. Aqui a gente já tem 12. Hum, mas ainda não ajuda muito, né? Números inteiros, não precisa ser de um algarismo, não, né? Ele não coloca essa restrição. Então vamos lá. Bom, olha só. Esses três aqui, nesta coluna, somam 15. 15 mais esse pontinho azul aqui. Então aqui também tem que somar 15 mais o pontinho azul. 4 mais 7 soma 14. Não, soma 11, desculpa. Então esta daqui vai ter que ser obrigatoriamente um 4. Então já descobrimos um númerozinho 4 aqui. Este pontinho aqui, mais 12, então vamos. A gente consegue uma equação com o cinza e o pontinho. Então, olha só. Nessa linha daqui, a gente tem 12 mais esse pontinho azul aqui. Então, nessa coluna, a gente tem que ter 12 mais o pontinho azul. Então, 1 mais 4 mais o x, que é o cinza, tem que dar 12. E aí pronto, né? X é igual a 7. Letra C. Parecia mais difícil, mas eu acho que com esse raciocínio a gente mata a questão, né? Só uma revisãozinha aqui. Esse daqui é pontinho azul. Pode até vamos fazer um outro pontinho. Vamos começar com um pontinho vermelho. Então, o vermelhinho mais 15 é igual a 4 mais 7 mais o vermelhinho. 4 mais 7 dá 1, então esse aqui tem que ser um 4. Então aqui tem que ser 12. Aqui já tem 4, faltam 7. Então acho que é. Letra C. Vamos lá, chegando no finalzinho aqui. Alice, Bella e Katia disputam um torneio de queda de braços. Em cada disputa, duas garotas enfrentam e a terceira descansa.
Depois de cada disputa, a vencedora disputa com a garota que tinha descansado. No total, Alice participou de 10 disputas, Bella 15 e Katia 17. Quem perdeu a segunda disputa? Ele não fala quem é que começa, né? E, inclusive, tem algumas opções aqui que pode ser tanto uma quanto a outra. Então vamos lá. O problema é que ele não fala quem começa. Quem ganha fica e quem perde vai descansar e volta na outra seguinte. Vamos lá. Que a gente pode resolver isso aqui. Alice, Bella e Kátia. Então vamos lá. Cada rodada, uma delas pode jogar e ganhar, jogar e perder ou descansar. Se ela ganha na rodada seguinte, ela vai ou ganhar ou perder. Se ela descansa, ela vai ou ganhar ou perder. E se ela perde, ela vai descansar. Alice participou de 10 disputas, Bella de 5 e Kátia de 7. Tem algum raciocínio aqui que deve permitir a gente. Vamos lá. Alice descansou 5 vezes mais que a Bella e descansou 7 vezes mais. Vamos tentar descobrir quanto que cada uma descansou, então. Vamos chamar essas variáveis de dA, quantas que a Alice descansou, dB e dC. Quantas que cada um descansou? A gente sabe que a Alice participou de 10 disputas e Bella participou de 15. Então a Alice descansou 5 vezes mais que a Bella. Quer dizer, 5 rodadas a mais do que a Bella. Então, dA é igual a dB mais 5. E a Bella descansou 2 vezes mais que a Kátia. dB é igual a dC mais 2. E a Alice, dA é igual a dC mais 7. Mas aqui a gente também não consegue descobrir nada, né? Chegamos num beco sem saída de novo. Duas garotas, depois de cada disputa, a vencedora disputa com a garota que tinha descansado. Vamos fazer isso de uma outra forma. Vamos tentar descobrir o total de jogadas. Primeiro, o total de disputas que tiveram. Uma disputou 10, outra disputou 15 e outra disputou 17. Então, ao todos, elas disputaram 42 vezes. Então, a gente vai ter 21 disputas, porque a cada disputa, duas delas disputaram e uma descansaram. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 2. Então, descobrimos quantas disputas teve. 21 disputas. 21 disputas. Hum. Kátia participou de 17 disputas. Então eu acho que a gente já pode. Se foram 21 disputas, nós tivemos 21 vitórias e 21 derrotas. Kátia participou de 17 disputas. Então, se a Kátia
estava na primeira rodada e ela participou de 17, então ela perdeu 4. Porque cada uma que ela perde, ela vai ficar uma sem jogar. Ela perdeu 4 antes da última rodada. Se a Kátia não começou a disputa, então ela perdeu 3 até a última rodada. Então vamos lá, vamos desconsiderar quem perdeu na última rodada. Então a Kátia pode ter feito ou 3 ou 4, dependendo se ela começou ou não. A Bela. A Bela participou de 15, ou seja, então ela perdeu ou 5 ou 6. Se ela começou jogando na primeira rodada, ela perdeu 6 até a outra. E a outra, a Alice, participou de 10 disputas. Então ela perdeu 10 ou 11, dependendo se ela começou ou não. E a gente sabe que o total aqui foram. Duas delas começaram, né? Quem perdeu a segunda disputa? A primeira disputa e a segunda disputa. Bom, a mais restritiva aqui é essa daqui. Essa aqui, então, essa Alice, então, perdeu quase tudo que ela disputou. Se ela participou de 10 disputas e tiver 21 disputas, então ela perdeu todas. Ah, então é isso aqui. É isso que estava faltando. Essa é a sacada que eu tenho que ter. A Alice perdeu todas. Então, se ela começou disputando, ela já tem que ter perdido a primeira, mas aí não dá, mas ela vai ter disputado 11, mesmo se ela perder todas. Então, quem começou disputando a primeira foram C e B, Bela e Kátia. A Alice não disputou a primeira, porque se ela disputasse a primeira, ela ia perder, disputava a terceira. Digamos que ela perdeu, disputava a quinta. E ela ia disputar a 21ª, porque ela está disputando todos os números ímpares. Só que a gente tem 11 números ímpares. E ela só participou de 10 disputas. Então ela não pode ter participado da primeira. Então a primeira foi entre Kátia e Bela. Então, na segunda disputa, a Alice entrou e perdeu. Quem perdeu a segunda disputa? A Alice, letra A. Oh, finalmente. Vamos lá. Uma linha zigue-zague na extremidade do diâmetro AB de um semicírculo, cada um dos ângulos AB tem a mesma medida. Depois de 4 picos, a linha termina no ponto B, aqui no finalzinho. Qual é o valor de alfa desse ângulo aqui? Bom, vamos tentar desenhar aqui um semicírculo. Vai ter uma simetria, né? Porque são 4 picos, todos com os mesmos ângulos. Agora, difícil vai ser enxergar alguma coisa nessa figura desenhada com uma mesa digitalizadora. Mas vamos lá, pelo menos a gente tem corzinha aqui para usar. Vou marcar os ângulos alfa, todos com vermelhinho. Esses triângulos são todos isósceles e são todos semelhantes. Então vamos riscar aqui de amarelo todos os lados que são iguais. São iguais ao raio, né? Na verdade, porque esta linha daqui já diz para a gente que essas aqui são iguais ao raio. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse ponto aqui que intersecta e traçar outro raio para cá. Essa daqui vai ser um raio também. Mas e a partir daí, o que que a gente faz? A gente tem que este triângulo aqui, ele é isósceles também, porque ele tem dois lados que são iguais ao raio. Esse lado aqui de baixo também é igual ao raio.
Então a gente pode dizer que esse ângulo aqui também é o ângulo alfa. Vamos chamar esse ângulozinho aqui verde de ângulo beta, né? Que é este ângulo, é igual a este ângulo aqui. É igual a este ângulo aqui. E é igual a este ângulo aqui também. E vamos reparar também, vamos pegar o preto agora. Esse lado é igual a esse lado, ou seja, esse lado é igual a esse lado. Ah, mas olha só, esse lado preto aqui, ele é esse lado desse triangulinho pequeno, mas ele é a base desse triângulo maior aqui, que é igual a esse aqui. Então esse aqui também é... Espera aí, esse triângulo aqui, ele também é um triângulo isósceles. Então, este ângulo aqui também é o verdinho. Então, aqui a gente já descobriu uma coisa interessante. O ângulo vermelhinho é igual a 2 vezes o ângulo verdinho. Então tá, vermelhinho é 2 vezes o ângulo verde. Ah, mas a gente sabe que esse daqui soma 180, esses ângulos somam 180. Então vamos lá. Então, peraí. O ângulo alfa, que é o vermelhinho, alfa, mais alfa, mais esse aqui, que é metade do alfa, é igual a 180. Pronto, acabou. Então, 5 meios de alfa é igual a 180. Como é que a gente pode simplificar isso aqui? Bom, 5 alfa é igual a 360. Alfa é igual a 72, é isso? Ah, tem a opção 72. Ah, então deve ser isso. 72. Beleza, última questão. 8 números inteiros consecutivos de 3 dígitos têm a seguinte propriedade. Cada um deles é divisível pelo seu último dígito. Qual é a soma dos dígitos do menor desses 8 números? Então vamos lá. Número de 3 dígitos. Dígitos A, B e C. E cada número desses é divisível pelo seu último dígito. Então, por exemplo, o número 888 é divisível por 8. Só um exemplo, né? Então vamos lá. O último dígito são 8 números consecutivos. Então, esses últimos dígitos eles são todos seguidos. E não pode ser o zero, né? Porque o número não vai ser divisível por zero. Então, esses últimos dígitos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são as únicas possibilidades que a gente tem. Então, em todos esses casos, se os números são consecutivos, esses primeiros dígitos aqui, os dígitos A e B, eles vão ser todos iguais. Eles não vão poder mudar, porque os números são todos consecutivos. Não são os mesmos dígitos. Então, vamos ver. Aqui também, A e B. Então, o que a gente sabe com certeza? Eles têm que ser... Vamos esquecer o 1 e o 9 por enquanto. Vamos concentrar só nesses 8 aqui, que a gente sabe que eles vão estar presentes. Para ser divisível por 2, B tem que ser par. Então vamos botar aqui as possibilidades para a gente ir eliminando. A e B. A pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
A não pode ser zero, porque senão o número não teria três dígitos. E o B, ele tem que ser par. Então ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos lá. Então. Ah, mas peraí, ele tem que ser divisível por 5 também. Se ele é divisível por 5 e ele é divisível. Não. Divisível por 5 não quer dizer nada, porque o último algarismo já é 5. Aliás, o último algarismo aqui já é 2 também. Então o 2 também não quer dizer nada. Isso aqui está tudo errado. Então B pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então o 2 na verdade não quer dizer nada para a gente, porque o último algarismo é par. A mais B é divisível por 3. A mais B é divisível por 3. 4. Ah, mas olha só, o 4 já vai querer dizer alguma coisa para a gente. O B seguido do 4 tem que ser divisível por 4, independente do A, que é o critério de divisibilidade do 4. Os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. Então o B pode ser 0, pode. O B pode ser 1? Não pode, porque 14 não é divisível por 4. B pode ser 2? 24 é, 34 não. Então realmente o B vai ter que ser par, como a gente já tinha imaginado antes. Então realmente o B vai ter que ser par. Qualquer número terminado em 5 é divisível por 5, então isso aqui não quer dizer nada. 6 também não quer dizer nada, porque ele vai ter que ser divisível por 2 e por 3, ele já é par, então não quer dizer nada. Divisível por 7, isso quer dizer alguma coisa assim. Agora, o critério de divisibilidade do 7 é algo estranho. Talvez a gente deva começar pelo 8, então. Se o B for 0, então a gente vai ter um número terminado em 0, 8. Quem é que vai ter que ser o A? Vamos começar pelo 8, que é o mais restritivo, então. Vamos fazer uma outra tabelinha aqui. Primeiro com o B, B igual a 0, B igual a 2, 4, 6, 8. E aqui o A. Quais os valores possíveis para o A? Se o B for 0, o número termina com 0,8. Então, o que tem que ser o A? Para ele ser 200 é múltiplo de 8. É, não é? Então aqui vai poder ser 2, 4, 6 ou 8. Então, se o B for 0, o A pode ser 2, 4, 6 e 8. Não está ajudando muito não. Talvez tenha algum outro critério que... só se a gente for fazer o critério do 3 também junto. Né? O A mais B tem que ser múltiplo dividido por 3, né? A gente já pode eliminar o 2, o 4 e o 8. Então o A tem que ser 6. Ah, já melhorou. Então vamos fazer isso. Vamos fazer os dois critérios juntos. Do 3 e do 8. Então se o B for 0, o A tem que ser 6. Se o B for 2, o número vai terminar em 2 e esse do 8 vai terminar com 2, 8. Então, o A vai poder ser 1. E agora de 200 em 200. 3, 5. Então vai ter que ser ímpar. 1, 3, 5, 7 e 9. Para ser divisível por 8. Só que 2 mais 1, sim, é divisível por 3. 2 mais 3, não. 2 mais 5, não. Então é 1 ou 7. Se o B for 2, o A vai poder ser 1 ou 7. Se o B for 4,
vai terminar em 48. 48 é divisível por 8. Então o A vai ter que ser um número par. 2, 4, 6, 8. 4 mais 2 é divisível por 6. 4 mais 4 não. 4 mais 6 não. Então, estamos reduzindo um pouco essas possibilidades. Se o algarismo B for 6, o algarismo A vai ter que ser ímpar. Só vão poder ser o 3 ou o 9. E se o B for 8, 88 é divisível, o A vai ter que ser par. 2 não é, 4, 6 mais 8 não é divisível por 3, 8 mais 8 não é divisível por 3. Então a gente só tem essas duas possibilidades. Essas duas não, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda tem muita possibilidade aqui. Então vamos lá. Vamos escrever todas as possibilidades aqui, para o A e para o B. O A pode ser 6 e o B 0. O A pode ser 2 e o B 1. 2, 7. 4, 2. 4, 8. 6, 3. Não, é o contrário. É o contrário. Se o A for 6, o B vai ter que ser 0. Se o A for 1 e o B 2, o A 7 e o B 2, o A 2 e o B 4, o A 8 e o B 4, o A 3 e o B 6, o A 9 e o B 6, o A 4 e o B 8. Então são essas possibilidades aqui. Talvez a gente possa fazer o seguinte, colocar o 7 e ver aqui quais são divisíveis por 7. Esse aqui, e aí de cara a gente já vai eliminando alguns. Esse primeiro aqui não é divisível por 7. 350 é divisível por 7. Vai sobrar 17, não é divisível por 7. 127 é divisível por 7. 120 não é, então não vai ser. 700 é, já 20 não é, então isso daqui também não é. 240 não é divisível por 7 também. 840, 84, esse é divisível por 7. Esse, achamos um divisível por 7. 96 é divisível por 7? Não, não é. 70, 26, 26 não é. Então, esse aqui não é. E esse aqui? 48 por 7 não é. Então, peraí, chegamos numa possibilidade só. Finalmente, depois de muito sacrifício, chegamos aqui. 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848. Vamos lá, 841 é divisível por 1, ok, esse é divisível por 2, 8 mais 4 mais 3 é divisível por 3, 44 é divisível por 4, esse aqui termina em 5, é divisível por 2 e 3, 847 a gente viu que é divisível por 7, não é? 700 é 147, 14, 7 é divisível por 7, 848 é divisível por 8. Ah, finalmente. Qual é a soma dos dígitos do menor desses 8 números? 841, 13, letra D. Acabamos a prova. Espero que tenha acertado tudo, né?